Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na apostila, página 14, prática de escrita, relato de viagem. Textos para as questões de 1 a 3. Então vamos lá. História real vivida pela escritora estadunidense Sherry Starrett, 1948. Aos 22 anos, após a morte da mãe e outras situações difíceis que a levaram a um profundo desânimo, a jovem parte sozinha para uma viagem. Ela percorreu quase 2.000 quilômetros e se deparando com animais selvagens, enfrentando cansaço, passando calor e frio, por vezes fome e sede. Vamos lá. Durante 180 dias, entre 2012 e 2013, o paulistano Guilherme Cavalari, 1962, percorreu de bicicleta, sozinho, a extensão da Patagônia e da Terra do Fogo. Na obra, revela encontros e convívios inusitados, obstáculos físicos e psicológicos, aprendizados e questionamentos pessoais. 1. De acordo com as sinopses, com que finalidade as viagens relatadas nos livros acima foram feitas? Então você vai escolher uma dessas alternativas aqui. A, B, C ou D. Aliás, ó, A, B, C, D, tem a E, F e a G na outra página, ó. 2, só tem uma alternativa correta aqui, tá bom? Então presta bastante atenção para você não marcar a alternativa errada. 2. Aqui. Você já leu um relato de viagem? Se sim, qual? Então aqui é bem pessoal. Se você já leu, me diz qual que é. Se não, responda que não. 3. O que faria você se interessar por ler um relato de viagem? Então, o que seria interessante? O que iria chamar sua atenção? Destacaria um dos itens da atividade 1? Qual ou quais? Então, você iria, se tivesse alguma coisa relacionada a um dos itens da atividade 1, que é essa 1 que a gente viu agora? Então, você vai colocar aqui para mim. Também é bem pessoal. Agora você vai ler trechos de um relato de viagem feito em 1984 pelo célebre navegador brasileiro Amir Klink. Nele, o autor conta os primeiros dias da travessia do Atlântico a bordo de um barco a remo, sozinho. Ele partiu do porto de Luderitz, na Namíbia, país do continente africano, chegando a Salvador, no Brasil. Essa viagem duraria 100 dias, daí o título da obra, em que é relatada 100 dias entre céu e mar. Olha isso. Então vamos lá, ver como é que foi essa história aí. Acordei no dia seguinte sobressaltado, dolorido após o esforço feito na véspera. Mal me lembrava de ter deitado para dormir, encaixado no fundo da popa. Eu não senti o movimento do barco e só vi o horizonte e as estrelas passando rápido pela janelinha. Mas, ao levantar para ir ao trabalho, percebi que o mar piorara bastante durante a noite. Paciência! Agora era comigo mesmo. Tinha um imenso e desconhecido oceano pela frente, que na verdade me atraía. E para trás, gravada na memória, uma fase dura, da qual não sentia a mínima saudade. E comecei a remar de costas, olhando para trás, pensando para frente. Eu queria me afastar o mais rapidamente possível da costa africana. Avançava com dificuldade devido às ondas que me olhavam a cada 5 minutos, mas não podia parar. Cada centímetro longe dessa região era de fundamental importância. Sopram ali o ano todo, ventos implacáveis que movem as dunas do deserto da Namíbia e carregam a areia fina, deixando os diamantes à flor da superfície, diamantes da mais alta qualidade, gem quality, lavados pelo mar e polidos pela areia, e em tal extensão que sua exploração é fortemente controlada e delimitada. Ao mesmo tempo, eu navegava na região que detém o recorde do maior número de naufrágios junto à costa, em tempo de paz até 1945, de todo o continente africano. Não sem razão, zona de ressurgência fria, com turbulências térmicas e ondas acima da altura média, para a sua latitude. A navegação por essas águas é dificultada por fenômenos anormais surgidos com as bruscas variações de temperatura. Naquela mesma noite foi acordado diversas vezes por ondas que
golpeava o barco com impressionante violência. O mar parecia ter enlouquecido e não havia mais nada que eu pudesse fazer a não ser permanecer deitado e rezar. Choques tremendos, um barulho assustador, tudo escuro. Adormeci e acordei deitado no teto, quase me afogando em sacolas e roupas que me vieram à cabeça. Tudo ao contrário, eu havia capotado. Indescritível sensação. Estaria sonhando ainda? Não. Em alguns segundos, outra onda e tudo voltava à posição normal em total desordem. Mal tive tempo de analisar o que me passou e o mundo deu novamente uma volta completa, tão rápida que nem cheguei a sair do lugar. Então aqui tem algumas palavras, que se for desconhecida para você, você vai ler. Sobressaltado, popa, ressurgência. Olha lá, continuando. Ondas altas, altíssimas, vindas de todos os lados, que, ao se encontrarem, explodiam para cima. A superfície do mar, totalmente desordenado, estava branca, a espuma subindo pela borda e passando pela janelinha. Me poupava daquele terrível e irreal cenário, cercado de ondas que despencavam em estrondos. Não tinha certeza se estava realmente flutuando. Vales e montanhas de água em desesperada batalha, em louco movimento. É engraçado como o nosso estado de espírito é relativo. Aparentemente o lugar e a situação em que me encontrava não eram motivos de nenhuma alegria, mas o fato é que as 3 capotagens me deixaram eufórico. Eu deveria ter feito um teste de auto-endireitamento do barco, muito antes de iniciar a viagem, e isso acabou não acontecendo. Eu acabava agora de passar pela prova de fogo do projeto. Recebi a simpática visita de uma turma de golfinhos brincalhões, que não quiseram ficar para o almoço. Remei sem parar até a hora do jantar e fui para o fogão. Eu cozinhava numa mini panela de pressão acoplada a um fogareiro de acendimento automático, que utilizava cargas descartáveis de gás butano. Aos poucos, entrosando-me com as lights da cozinha, já não perdia mais tempo para arrumar o conjunto, instalado no fundo, junto à cama, de modo que não houvesse risco de queimaduras, e em menos de 20 minutos o jantar já estava servido. Perdi a hora no 5º dia e acordei surpreso. Um raio de sol entrava pela janelinha. Ao sair, não queria crer nos meus olhos. Navegando em mar de azeite, diria mais tarde pelo rádio, sem um pingo de vento ou 1 centímetro de onda sequer. Era difícil imaginar que fosse o mesmo Atlântico de uns dias atrás. Mais que tudo, era surpreendente o silêncio, a sensação de vácuo nos ouvidos, depois de 4 dias ensurdecedores. Podia finalmente sentir o barco andar com a força das minhas remadas e ainda o ruído da proa deslizando para longe da África. Então imagina uma pessoa sozinha num barquinho desse aqui, olha lá. Amir Klink. 4. Assinale a alternativa correta considerando o trecho lido. Então, A. Quem conta os acontecimentos? Você vai marcar aí. B. Os acontecimentos contados, eles são fictícios, isso é, são inventados ou eles ocorreram na realidade? Você vai marcar também. Vamos lá, próximo. C. Esse texto é indicado para leitores que gostam de... Marque a alternativa. D de dado. Grife nos 2 últimos parágrafos do fragmento as palavras ou expressões que indicam tempo. Aqui tem um trechinho, pode te ajudar. O tempo ajuda a identificar, a compreender a ordem dos fatos em uma história. Por isso, é um elemento importante de um relato. Além de datas, expressões como ontem, breve, enquanto isso, durante o mês, por exemplo, dão pistas sobre quando aconteceram os eventos relatados. Então aqui eu quero, lá dos 2 últimos parágrafos, no finalzinho do texto, palavras ou expressões que indicam tempo. Você vai grifar. E, nesse trecho, os fatos são relatados. E aí? Os fatos são relatados em ordem cronológica ou sem ordem definida? Você vai marcar também a alternativa. Vamos lá para 5. O que basicamente distingue um relato de viagem de uma obra fictícia sobre uma viagem? Então, qual que é a diferença de um relato de viagem que aconteceu
E uma história fictícia, uma história inventada sobre viagem. Você vai explicar aqui qual que é a diferença. 6. Do texto lido, copie um exemplo de trechos narrativos. Narrativo é narrando, isto é, nos quais predomina o relato de ações vividas. Então, quais são os relatos que ele conta, que ele narra que aconteceu? Você vai colocar aqui. B. Textos descritivos, isto é, nos quais predomina a descrição de algo. Ele está contando como que era o mar, por exemplo, como que foi essa experiência. Então, você pode colocar aqui algo descritivo, que ele está descrevendo. C. Trechos em que prevalece a subjetividade, isto é, nos quais predominam as impressões e sensações do autor. Então, aqueles trechos que ele fala das sensações que ele teve. Você vai colocar aqui na C. 7. Com que finalidade esse texto foi escrito? Por que será que ele escreveu esse texto? Você vai colocar aí, na 7. 8. Qual é o tempo verbal predominante? Justifica essa predominância considerando a finalidade do texto. E aí, isso aqui está no presente, está no passado, está no futuro, é o que você vai colocar aqui. Qual que é a predominância do tempo? Será que ele estava lá e estava escrevendo ao mesmo tempo? É presente? É passado? Primeiro aconteceu, depois ele contou? Então, você vai dizer, é pretérito perfeito, imperfeito, é presente do indicativo, é futuro do pretérito. O que você vai colocar aqui? Dá uma olhadinha na apostila anterior que vai te ajudar a entender. 9. No terceiro parágrafo, os verbos estão no presente do indicativo. Ó, no terceiro parágrafo, os verbos estão no presente do indicativo, que é algo que acontece agora. Explique o motivo desse uso. Então, você vai explicar lá no terceiro parágrafo por que está no presente do indicativo. Vamos lá, mais uma página. 10. Releia esta frase. Engraçado como o nosso estado de espírito é relativo. A escolha de palavras feita pelo autor permite imaginar que, na linguagem do texto, predomina o quê? Formalidade, a informalidade? Ele está sendo formal? Você vai colocar uma das alternativas. Em que você se baseou para responder ao item anterior? Então, em que você se baseou para falar se foi formal ou se foi informal? Você vai explicar aqui. Vamos ver se isso aqui pode te ajudar. Ó. Características do gênero textual relato de viagem. A história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Ó, já está te dando um toque aí. Conta-se um ou mais episódios significativos. Descrevem-se os lugares e as situações vividas. Fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. Ele fala tudo, dia, quando era noite, ele informa tudo. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Ó, já está dando praticamente a resposta daqui. Então, você vai explicar por que você escolheu se é formal ou informal aqui. E a gente continua na próxima aula aqui com práticas de reflexão sobre a língua, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, gente!